esse é o PodCreaCast, o podcast do CREA Paraná, voltado para os profissionais das áreas das engenharias, agronomia, geociências e para toda a sociedade. Sejam bem-vindos. Hoje o programa está energético, digamos assim, né? A gente está com o engenheiro eletricista Sandro Vieira, que é superintendente da SUPEM. A SUPEM é a Superintendência Geral de Gestão Energética do Paraná. Eu tive um pouquinho de dificuldade para gravar esse nome, porque ele é bem extenso, quase um trava-línguas ali. Mas você poderia, primeiro, seja bem-vindo, e depois explicar um pouquinho o que é a superintendência para a gente? Claro, com certeza. Bom, primeiramente, né, agradecer o convite por estar aqui com vocês hoje, poder explicar um pouco mais da superintendência, né, e de uma forma bastante dinâmica aqui também me apresentar e dizer que é uma honra muito grande, né, e falo olhando a todos porque eu sou um profissional da engenharia há 31 anos, formado, né, há 31 anos na área de engenharia elétrica, eletrônica e telecomunicações. Então, é da casa já. É da casa, são 31 anos já de participação dentro, né, do CREA Paraná, e é uma grande honra por estar aqui, é uma honra muito grande, né? Falando um pouquinho da Superintendência de Energia, né, nessa parte mais introdutória, a Superintendência Geral de Gestão Energética realmente é um tema, né, um termo aí um pouco mais amplo. Nós podemos abreviar para SUPEM. Então, SUPEM é a forma como a gente carinhosamente chama a Superintendência de Energia. Ela foi criada em novembro de 2024, mais especificamente no dia 11 de novembro de 2024, ou seja, está aí praticamente completando 1 ano e meio de existência, e ela é uma demanda antiga da sociedade civil organizada, né, de uma forma mais ampla, e do setor produtivo paranaense, aonde o Estado do Paraná deveria ter uma área que pudesse receber, né, as demandas do tema energia, pudesse planejar energeticamente o Estado, não somente pela lógica da energia elétrica propriamente dito, e quem é do Paraná sabe muito bem, né, que a gente sempre teve como uma grande referência e continua sendo a nossa companhia de energia do Estado, a Copel, que durante décadas, né, por muitas décadas, foi quem foi responsável pelo planejamento da energia no Estado, quando as matrizes energéticas elas eram muito fortemente vinculadas à energia elétrica propriamente dita. Então, só que passados os anos, né, passado, né, o tempo, nós temos hoje várias outras matrizes, né, que inclusive a gente vai ter oportunidade de abordar aqui nesses minutos, né, que é, por exemplo, o gás natural, o biometano, os biocombustíveis, o hidrogênio, que está vindo de uma forma bastante ampla. Então, são várias outras matrizes energéticas que não são inerentes à atividade da Copel, por exemplo. Então, há uma relação muito próxima da SUPEM com a Compagás, no tema do gás natural, do biometano, obviamente com a Copel no tema energia elétrica, e também a interação com o setor produtivo do Estado, né, principalmente aí com o G7, mas principalmente, né, indústrias, o setor do agronegócio, né, então o FIEP na indústria, FAEP no agronegócio, as cooperativas do Estado, um Estado intensamente agroindustrial como o nosso, então com a OCEPAR, com as cooperativas e vários outros setores da economia. Então, o nosso papel dentro da SUPEM é fazer essa inter-relação, né, e conexão nesse tema da energia e também fazer essa costura, digamos assim, entre os órgãos do Estado, então com as diversas secretarias. Sandro, como que é feita essa costura e o que isso traz de benefício tanto para o governo do Estado, né, e, claro, para a sociedade paranaense? Olha, excelente pergunta, porque nós coordenamos lá pela SUPEM, né? A SUPEM, só complementando ainda, ela é vinculada à Secretaria de Planejamento do Estado. Isso é importante porque é o olhar que o Estado coloca para a energia, dizendo assim, olha, é um tema de planejamento. A gente tem conversado com os superintendências do Estado aqui e a gente nota que planejamento sempre está em foco nas superintendências, né? Sim. É porque ele acaba sendo transversal em muitas dessas superintendências, né, a atividade do planejamento propriamente dito, né. Então, como que a gente faz essa costura, né? Nós temos um chamado, né, inclusive instituído por decreto, quer dizer, tem uma formalização nisso, que se chama o Comitê de Integração das Cadeias do Biogás
biometano e hidrogênio renovável do estado do Paraná. E você achou difícil o nome da superintendência. Mas é porque a gente está no dia a dia, daí a gente lembra mais fácil, né? E é papel da SUPEM coordenar um grupo de secretarias mais a Casa Civil. Então, são 6 secretarias mais a Casa Civil, nos diversos temas que fomentam o papel energético do Estado, da energia do Estado. Então, sendo bem, né, pragmático, assim, com um exemplo, nós temos no Estado do Paraná um estímulo, e também isso via decreto, tá? É um estímulo a incentivo da redução do ICMS ou a isenção do ICMS para biorefinarias. Você poderia explicar um pouquinho o que é isso? Com certeza. Então, você, por exemplo, é um empreendedor que quer montar uma planta de produção de biometano no estado do Paraná. E a gente tem vários cases aí no estado que estão, inclusive, se instalando. Então, todo aquele ativo imobilizado, né, todos aqueles equipamentos que compõem uma biorefinaria, eles têm isenção de ICMS, ou, quando muito, uma equalização, quando é, né, numa cadeia fora do estado, a questão do DIFAL. Então, existe um estímulo do estado dentro dessa questão das biorefinarias. Porém, esse estímulo, ele tinha uma validade. E o setor produtivo, obviamente, os empreendedores, os empresários, né, os industriais que estão investindo nessas plantas, procuraram a Superintendência de Energia para que a gente pudesse, junto à Secretaria da Fazenda, poder prorrogar esse decreto de isenção do ICMS. Esse foi um papel de articulação deste comitê, liderado então pela SUPEM, e que fomos até a Secretaria de Indústria e Comércio, a Secretaria da Fazenda, porque todas essas secretarias fazem parte desse grupo de trabalho. Então, de certa forma, isso acelera o processo de formalização dessa questão, por exemplo, da isenção do ICMS. Então, é um exemplo deste papel de articulação. E fomenta novas energias, né? Mais limpas, talvez. Fomenta novas energias e também, novamente, muito bem ponderado e colocado. Nós temos no estado do Paraná, e que é o primeiro estado que teve a lei do hidrogênio renovável, que é de 2023, mas até hoje nós não temos a regulamentação desta lei. E que trabalha vários pontos de estímulo, inclusive a demanda. Não adianta você, né, estimular somente a produção. Essa costura, então. Exatamente. A gente tem um dado sobre a participação da energia de hidrogênio? O uso dela no Paraná? Como é que está? Nós não temos dado ainda, né, do ponto de vista do hidrogênio renovável, não temos dados. Nós estamos com a primeira planta, quando digo nós, Estado, né, claro, a iniciativa privada fazendo os investimentos necessários, né, e a primeira planta de escala de hidrogênio renovável, né, o que se chamava antigamente de hidrogênio verde, hoje a gente passou a chamar de hidrogênio renovável ou hidrogênio de baixo carbono, de emissão de baixo carbono. É uma planta da CSN, da Companhia Siderúrgica Nacional, aqui em Araucária, quer dizer, vizinha a gente, é a maior planta da América Latina a eletrólise, né? Quer dizer, a quebra da molécula da água via membrana. Então, esse é um tema mais técnico, mas é a maior planta da América Latina. É um investimento que a CSN fez e que, de certa forma, a partir aí do próximo mês, já vai estar produzindo molécula de hidrogênio, uma parte para autoconsumo, né? Então, na siderurgia, então o hidrogênio renovável sendo utilizado ao invés do hidrogênio cinza, mas há um estímulo todo que precisa ser feito e que a SUPEM está puxando esse processo junto neste comitê, que é o estímulo ao consumo do hidrogênio renovável em outras indústrias. Sandro, você pode explicar um pouquinho para a gente, porque se tem até uma lei para instigar e movimentar e impulsionar o uso de hidrogênio renovável. Por que é bom o hidrogênio renovável? O que traz isso de que ele é sustentável? Mas falando economicamente, como que é isso para as indústrias, para a sociedade? Por que é interessante uma política que impulsione o uso do hidrogênio? Aí a gente puxa um tema bastante importante, que é o tema da transição energética. Tá? A transição energética, por sua natureza, principalmente num país como o nosso, tá? Ele não nasce de uma demanda especificamente energética ou de uma emergência energética. Nós temos disponibilidade energética no Brasil, até excedente energético em vários
vários momentos do dia, nós temos um excedente energético que faz com que o ONS, Operador Nacional do Sistema, inclusive desligue, tem um termo técnico, isso chama curtailment, tá? Que desligue plantas, por exemplo, de geração centralizada solar no Nordeste. Provavelmente agora, nesse momento, a gente deve ter usinas solares no Nordeste que estão desligadas, desconectadas do sistema interligado nacional, porque nós temos excedente de disponibilidade energética e baixo consumo. Então, voltando a essa questão da transição energética, no nosso caso, principalmente Brasil, não nasce de uma emergência energética, nasce de uma emergência climática. E é isso que eu queria conectar na tua pergunta. Essa emergência climática, ela tem a ver com descarbonização da economia como um todo, e da economia quando a gente pensa pela lógica da produção energética. Então, quando eu uso, né, a questão da matriz do hidrogênio sendo produzida, por exemplo, por uma usina termoelétrica, em alguns casos ainda, mesmo no Brasil, a carvão, e esta usina termoelétrica está produzindo um hidrogênio que a gente chama então de hidrogênio cinza, que é um hidrogênio, de certa forma, poluente por conta não do hidrogênio propriamente da molécula aqui, mas a forma da produção dele. Então, quando a gente faz, né, a migração por um hidrogênio renovável ou de baixo carbono, como a gente tem chamado, no caso específico da CSN, ela usa plantas de pequenas centrais hidrelétricas. A CSN tem aí plantas solares, tem plantas de PCHs, que são as pequenas centrais hidrelétricas, que é energia limpa para a produção desse hidrogênio. Então, nesse composto, este hidrogênio passa a ser um hidrogênio renovável. Obviamente que ele tem um custo produtivo ainda superior ao hidrogênio não renovável. Então, uma prática daquilo que nós estamos buscando trabalhar na regulamentação da lei é um balanço aí, um equilíbrio entre eventualmente um desconto de ICMS que permita com que esse custo de molécula, seja cinza e seja renovável, custe a mesma coisa, e a indústria vai dizer o seguinte: olha, se custa a mesma coisa, passarei a usar o hidrogênio renovável. Sam, desculpa interromper, claro. Mas a gente, algumas vezes na nossa conversa aqui, você falou de energia limpa e algumas vezes de energia renovável. Sim. Elas são a mesma coisa ou existe diferença entre elas? Elas são praticamente a mesma coisa. Tá. E existe realmente não é que é uma confusão, mas é porque como elas são quase a mesma coisa, muitas vezes a gente acaba usando o mesmo termo. Mas eu vou te dar um exemplo aqui que talvez ajude a esclarecer. A energia renovável, ela tem uma renovabilidade da sua matriz aqui, da sua fonte que produz essa energia. Exemplo, energia hidráulica. Né? O ciclo hidráulico, água, chuvas, tal, vai encher o reservatório, então ela é uma energia renovável. O que é uma energia limpa, porém não renovável? Energia atômica. Porque a hora que eu faço uma fissão nuclear num átomo, eu produzo energia, ela é uma energia limpa, mas não é renovável. Porque eu não consigo reconstituir o átomo para romper ele de novo. E aí então, a gente tem a energia poluente, que é a energia que a gente usa, que são as de carbono, por exemplo. As de emissão de base fóssil, né? Então, por exemplo, né, você tem geradores a diesel que produzem energia elétrica, mas a fonte é fóssil. E não é renovável. E não é renovável, exatamente. E é de fonte fóssil poluente, né? O uso do gás natural, e por isso a gente tem trabalhado pela lógica da SUPEM no tema da transição energética com um olhar não somente romantizado para a transição energética, mas um olhar de pragmatismo, a gente tem chamado no conceito de adição energética. Então, o que significa isso? É melhor eu converter um caminhão, por exemplo, ou um motor, um gerador a diesel, que hoje é somente diesel, para gás natural, porque o próprio gás natural, ele já polui em torno de 30% a menos do que o diesel propriamente dito. Então você começa a criar um conceito de adição energética para você chegar daqui a 25, 30 anos, ou vamos falar no horizonte 2050, que a gente sempre fala em 2050, numa neutralidade de carbono nesse caso. Tá? Sandro, eu imagino que a academia esteja diretamente ligada a isso. Como que é o trabalho da superintendência com a academia? Ou a academia está em outro polo e a academia participa dessa costura? Como que isso funciona?
questão de Com pesquisa, vocês demandam, ou eles trazem, ou existe essa via de mão dupla, como que funciona? Falando, né, pela conexão com a academia, pela SUPEM, eu acho que é importante a gente detalhar um aspecto que é super relevante nesse processo. E o Paraná tem uma cadeia de pesquisa e desenvolvimento e inovação muito sólida, muito forte, porque nós temos um aglomerado de universidades estaduais bastante relevante. E, além disso, né, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a Universidade Federal do Paraná e outras universidades privadas nesse contexto. Mas, conectando isso ao governo, nós temos que lembrar o seguinte: Secretaria de Ciência e Tecnologia, a SET, Fundo Paraná. O Fundo Paraná alimenta, né, uma cadeia de pesquisa e desenvolvimento que está muito vinculada à questão da nossa Fundação de Amparo à Pesquisa, que é a Fundação Araucária. Então, dentro dessa relação, a SUPEM tem uma relação muito, mas eu diria que totalmente permeável e totalmente presente com os núcleos de inovação vinculados à Fundação Araucária. Lá existem, né, e talvez possa ser até a pauta de um outro podcast, não meu, mas de alguém da própria Fundação Araucária para falar sobre isso, que são os NAPs, Novos Arranjos de Pesquisa e Inovação. E existem dezenas de NAPs no estado do Paraná. Eu vou citar dois aqui, né, que são mais aderentes ao nosso dia a dia, que é o NAP de hidrocarbonetos renováveis, que daí trata dos temas aí vinculados a essa questão do que nós estamos falando aqui, né, de biocombustíveis, assim por diante, e também de hidrogênio renovável. Então, são núcleos de pesquisa e que estão fortemente no dia a dia conosco. Tá? Nós fazemos parte aí de alguns fóruns de discussão, grupos de trabalho dentro desse comitê que eu comentei que a SUPEM lidera, frente parlamentar de hidrogênio e biocombustíveis na ALEP, na Assembleia Legislativa do Estado. Então nós estamos todos juntos nesse processo e todos muito de mãos dadas para que a gente consiga entregar resultados de uma forma mais rápida, né? Ainda no tema de hidrogênio, a própria Universidade Federal do Paraná, no ano passado, inaugurou uma planta ainda em escala piloto para a produção de hidrogênio, numa tecnologia diferente dessa que eu comentei da CSN. A CSN trabalha com eletrólise da água, né, a quebra da molécula da água para a produção do hidrogênio. A Universidade Federal do Paraná, aqui no campus, aqui no Centro Politécnico, né, em Curitiba, tem uma planta que a gente chama de reforma catalítica a seco, que pega o resíduo orgânico do restaurante universitário, do RU, então o excedente daqueles resíduos, né, e produz hidrogênio de uma fonte de biomassa, né, numa fonte biológica, por isso é um hidrogênio renovável, porque ele vem de uma biomassa, né, que tem uma degradação natural, né? E é uma planta aqui em Curitiba, aqui dentro, só que numa escala piloto, mas uma piloto já ampliada. Tá? Eu queria entrar agora num outro ponto, falar um pouco sobre carros elétricos. Será que a gente consegue abordar um pouco esse assunto? Podemos falar. A gente tem visto bastante o aumento do número de carros elétricos. Como é que a Superintendência e o Paraná, no geral, estão se preparando para o aumento da frota de carros elétricos? Nós temos, do ponto de vista da SUPEM, estado muito próximo do tema de infraestrutura dos carros elétricos. Não tanto na atuação urbana, porque essa atuação está muito mais na parte da distribuição de energia. Então vamos pensar aqui em Curitiba, né? Você tem muitos investimentos privados no crescimento dos eletropostos, né? Cada vez mais você tem potências mais elevadas nos carregamentos, né? Nos carregadores, então nesses eletropostos. Então há um bom tempo atrás você falava em 50 kW, hoje você já fala de carregadores normalmente de 200 kW para cima, tá? Então, mas isso no ambiente urbano ele está muito vinculado à distribuidora de energia, que no nosso caso aqui é a Copel. Então é a disponibilidade de você poder conectar uma carga, que se chama eletroposto, que é um carregador, dentro de um determinado, né, num posto de gasolina, numa farmácia, tem condomínios, né? Condomínios carregar e assim um carro por diante. tão fácil quanto você abastece. Seria basicamente isso. Basicamente isso, tá? Basicamente isso. Porém, nós temos um projeto, e esse não é uma liderança da SUPEM, mas nós estamos juntos nesse projeto, que se chama Corredores Sustentáveis do Paraná. Até
alguns anos atrás, se chamava de Corredor Verde, que é um corredor de eletromobilidade entre Paranaguá e Foz do Iguaçu. Esse foi um projeto liderado pela Copel, vou chutar aqui a data, mas 2015, 2016 que se começou, tá? Não tem a data precisa, tá? Mas também não é relevante isso. Então, conectava as duas pontas do estado num eixo de eletromobilidade. Adicionalmente, isso prevê postos de... sim, a própria Copel instalou vários postos nesse eixo, né? O que se dizia na época, e se concretizou como uma verdade, é que você poderia sair de Paranaguá a Foz do Iguaçu com um carro elétrico e poderia ir abastecendo esse carro até lá, sem ter nenhum problema. E isso aconteceu. Isso já aconteceu há vários anos atrás. Agora, adicionalmente, existe um projeto que se chamava Corredor Azul, que é um projeto para gás natural e biometano dentro desses corredores também, né, eu diria que é um corredor de transporte, de escoamento da produção. Então você pega, né, o escoamento da produção da região oeste, você pode ir lá no porto exportar essa soja num corredor que em determinado momento se chamou Corredor Azul. Nós integramos tudo isso num conceito de corredores sustentáveis. Então, o que nós estamos trabalhando nesse aspecto? Primeiro, de novo, né, trabalhando a produção da molécula, principalmente do biometano, nesse caso, e só explicando, né, para quem não está muito acostumado, gás natural e biometano, eles têm a mesma molécula. O que os diferencia é a fonte. Um é fonte fóssil, a molécula é o CH4. CH4 é a molécula do gás natural e a molécula do biometano, com o mesmo poder calorífico, com pequenos detalhes, mas que assim, na prática, o mesmo poder calorífico. Então, o que acontece, né? Nós temos trabalhado, por um lado, no estímulo à oferta, ou seja, à produção do biometano, porque não somente pelo uso, pela questão do transporte pesado e assim por diante, não somente pelo uso, mas principalmente para potencializar o crescimento do estado do Paraná, que é um estado agropecuário intensivo e que, como o próprio governador comenta, é o mercado, supermercado do mundo, celeiro do ponto de vista de grãos, mas o supermercado, porque ele já está com uma agroindústria tão consolidada que passou a ser um supermercado mesmo, né? Só que o que acontece, em exemplos práticos, hoje você tem um produtor na região, sei lá, da região oeste, em Toledo, que tem 10 mil cabeças de suíno, e ele quer ampliar a produção para 20 mil cabeças de suíno. Ele vai chegar no órgão ambiental, no IAT, né? Vai chegar no órgão ambiental, vai pedir a licença ambiental de ampliação e, por vezes, se ele não conseguir comprovar que vai fazer o tratamento do passivo ambiental, dos resíduos da produção dele... Da produção e do transporte também entra? Aqui é na produção. Na produção. Então, o que acontece? Se eu não consigo comprovar, eu sou um produtor, quero ampliar a minha produção e não consigo comprovar que eu trato esses dejetos, que eu trato esses resíduos e assim por diante, eu não vou ter a minha licença de ampliação. Porém, este passivo ambiental é um grande ativo energético, porque a biomassa, seja do setor de suínos, seja do setor de frango, da piscicultura, da bacia leiteira, estou falando aqui só do estado do Paraná, né, que é agropecuário intensivo, né, ou até de base florestal, na região mais central do estado e assim por diante, esta biomassa, ela se transforma em biogás e eu refino do biogás em biometano. Então, você trabalha numa ponta a questão do passivo ambiental como um ativo energético, permite o estado continuar crescendo, cada vez mais. Continuar crescendo, exatamente, produzindo mais, crescendo, e o estado do Paraná cresce a métricas superiores à média do PIB do Brasil, principalmente puxado pela cadeia da agroindústria, a gente sabe disso, não é novidade. Sim. E, por outro lado, você estimula aqui o uso, que é, principalmente no caso, né, das frotas, né, de transporte, né, do escoamento da produção, o uso do biometano nos veículos. E a gente já começa a ver na cidade, inclusive aqui em Curitiba, né, caminhão 100% a biometano. Significa que no balanço energético deste veículo, ele tem zero emissão. Porque você pega um passivo
que geraria metano, e o metano é muito mais poluente. É menos, né? Não é zero, é menos porque você resolveu um outro problema. Até menos, exatamente. Tá? E falando, a gente está falando aqui do que seria o ideal, de usar esses insumos e tal. O quão avançado está o Paraná nesse cenário, Sandro? E até se puder fazer uma comparação com outros países, assim, para poder ilustrar. Olha, o Paraná, ele está avançado e está avançando rapidamente, tá? Daí numa relação muito próxima aí com a Compagás, principalmente nesse caso, tá? A Compagás, ela no ano passado lançou, junto com a iniciativa privada, um posto de abastecimento a gás natural e biometano em Ponta Grossa, que é a parada Vendrame, é o maior ponto de abastecimento hoje com 6 veículos simultâneos do Brasil. Porque não basta, aí que tem uma questão importante a ser detalhada também, não basta somente você disponibilizar o gás natural ou o biometano, você tem que ter uma compressão, de comprimir mesmo o gás a determinada pressão, normalmente 250 bar de pressão, para que o abastecimento do veículo, do caminhão, passe a ter mais ou menos o mesmo tempo do diesel. Porque senão... Porque tempo é dinheiro também. Tempo é dinheiro, né? Tempo é dinheiro. Então, com um ponto de abastecimento, né, com gás comprimido, você consegue ter esse tempo similar. Então, a maior parada hoje de abastecimento do Brasil está na região de Ponta Grossa, ali em Ponta Grossa. E, ao mesmo tempo, inaugurou no final do ano também, em Campina Grande do Sul, também um outro ponto de abastecimento, que eu acho que é com o Grupo Pelanda, tá? Onde é para atender uma rota dedicada do Boticário. Então, o Boticário produz aqui em São José dos Pinhais e estava demandando a Compagás que estruturasse um ponto de abastecimento para levar até a região de Registro, onde tem um centro de distribuição. Então, é uma rota dedicada, quer dizer que fica, né, fábrica CD, centro de distribuição, mas sendo atendido a gás natural e também biometano por uma descarbonização. Então, o estado do Paraná está avançando bastante nisso. Dentro do regime de concessão da Compagás, tem vários outros pontos no estado que ela está trabalhando na infraestrutura para distribuir. Ela está trabalhando também em rotas isoladas de gasoduto. O Paraná tem aí aproximadamente uns 1.000 quilômetros de dutos, né, de rede, de grid, de rede para gás. Mas em algumas estratégias são rotas isoladas, onde ela conecta municípios próximos da produção do biometano, e a região de Londrina ali é um exemplo. Isso que eu ia pedir para você complementar. A gente está avançando bastante na distribuição e na produção também. Na produção também. Em vários formatos de produção. Olha, se puder citar aqui rapidinho, né, mas, por exemplo, Carambeí tem um projeto anunciado pelo Grupo Energisa, não é novidade nenhuma, já está anunciado, para a produção de biometano, é um investimento lá de 150 milhões de reais do Grupo Energisa, e que o grid, né, a rede da Compagás, passa a 3 km de distância. Então é muito fácil conectar. Muito fácil. Para de explorar o que já tinha e começa a explorar o que o pessoal produz. Né? Exatamente. E aí é interessante que é o seguinte, é uma planta hoje que já produz o biogás e ela tá se renovando com alguns investimentos para produzir o biometano. Outro exemplo é o nosso aterro sanitário aqui em Fazenda Rio Grande, que é o maior aterro sanitário do Paraná, que é do Grupo Estre, aonde hoje você, daquele biogás que é produzido lá no aterro sanitário, você produz energia elétrica. Tá? Eles irão desconectar esses geradores para a produção de energia elétrica e estão investindo numa planta também de biometano. Que também é menos lá no que a gente estava falando, né? A gente resolve uma outra questão, um outro problema, né? A gente gera... além do fato de que o biometano vem daí para uma lógica econômica, comercial, como um grande ativo aí de valor, porque existem, né, esse mercado começando a se constituir de uma forma mais apropriada, mas eu acredito muito numa aceleração desse mercado, que são os certificados de garantia de origem do biometano, famosos CEGOB, Certificado de Garantia de Origem do Biometano. Então, você, né, uma indústria que usa o biometano ou no seu processo produtivo, porque pode ser
na fábrica mesmo, ou no seu processo de escoamento da produção ou de recebimento de insumos produtivos, quando você tem esse Segov, por vezes você negocia melhor com os teus compradores, por exemplo, na Europa, que estão exigindo, né? Sim. E a gente acredita que cada vez mais vai ser exigido, né? Sem dúvida esse nenhuma. Tipo de certificação, esse tipo de garantia. De novo, né? Exemplos que podem ser dados. A Renault, aqui, né, São José dos Pinhais, a fábrica, já nos procurou algumas vezes, a gente tem uma relação muito próxima com eles também, dizendo o seguinte, olha, como é que a gente acelera a distribuição do